E bichos estranhos não são coisas que faltem em nosso mundo. Luigi e Arrigo Barnabé, por exemplo, falaram dos mitológicos tubarões voadores. Tubarões voadores! Sua caixa craniana esculpida num único pedaço cartilaginoso forma uma estrutura poderosamente sólida. Pois é, há mais coisas no ar do que os aviões de carreira, os fanáticos das asas deltas, os seus companheiros e patronos urubus, e por que não, as aranhas aeronautas. A professora da USP, Eudóxia Maria Frolit, conversou com Anita Natividade sobre estes insuspeitados aracnídeos flutuantes. Professora Eudóxia, como é que uma aranha faz para voar? A gente imagina a aranha subindo parede ou se metendo em buracos, em cavernas e coisas assim, mas aranhas voadoras acho que é pouco usual, né? Como é que é esse procedimento da aranha para conseguir flutuar? No lugar onde ela está vivendo, ela procura um ponto mais elevado. E chegando nesse ponto, ela eleva o abdômen e expele um fio de seda. Esse fio, e continua, o fio vai aumentando. Como os fios são sempre fios compostos, a ponta do fio se resolve nos fios componentes e isso forma uma espécie de um paraquedazinho, como uma semente alada que a gente costuma ver sendo transportada pelo vento. Quer dizer, ficaria como um balãozinho, assim? Podemos comparar com um balãozinho, né? E então, havendo uma corrente de ar ascendente, a aranha se eleva e assim ela pode viajar muitos quilômetros, coisa que ela, à custa das pernas só, ela faria só alguns centímetros, né? Elas podem viajar dessa maneira até vários quilômetros, muitos metros. Então encontram-se aranhas, por exemplo, em grandes altitudes, até mais de 4.000 metros de altitude, e se acredita que essas aranhas tenham chegado aí através deste processo, né? Além de passear, vamos dizer assim, para que a aranha faz isso? Quer dizer, qual é a vantagem que esse método de dispersão tem para as aranhas? Bom, as aranhas saindo da ooteca, a ooteca tem muitos jovens, tem centenas, isso naturalmente depende da espécie, mas a gente pode dizer que tem centenas de jovenzinhos que saem da ooteca. Eles passam por uma fase gregária, em que vivem todos juntos, enquanto eles ainda têm vitelo que veio com o ovo, né? Então, mas quando esse vitelo está se acabando, e todo mundo sabe que as aranhas são animais carnívoros, se elas não se dispersam, há o perigo de canibalismo entre os jovens e elas precisam comer, né? Então, o estímulo grande para a dispersão é esse, né? Os jovens, então, têm que evitar o canibalismo e cada um poder ter o seu próprio território de alimentação, seu território de vida, né? E isso é importante porque se a gente pensar na reprodução também, quando chega a época da reprodução, eles entram em contato com parceiros com, vamos dizer, um patrimônio genético diferente, mais variado. Tudo isso é importante para manter a variabilidade da espécie, né? Agora, existem muitas espécies de aranhas que são aranhas aeronautas ou é uma espécie só? Não, existem muitas aranhas conhecidas, já mais de 1.000 espécies, o que dentro do número total de espécies de aranhas aproximado que se conhece, cerca de 30.000, é pequeno, né? Mas é já um número grande e é muito provável que exista bem mais que isso ainda, né? E são aranhas na fase jovem, né, como eu disse, e outras aranhas cuja espécie é pequena, né, não cresce muito, mesmo o animal adulto, também se utilizam de dispersão. Professora, a senhora diria que essa é uma forma, vamos dizer assim, habitual das aranhas se dispersarem? Elas usam isso cotidianamente ou é só nessa fase de dispersão que a senhora se referiu? Então, nas espécies em que isso se conhece, é muito mais comum
na fase de dispersão, logo depois que acaba a provisão de vitelo dos jovens. Então, quando a aranha tem que realizar a primeira caça, elas então se dispersam. É um fenômeno de aranhas jovens. É um fenômeno de aranhas jovens. Nesta fase, para as espécies que se utilizam desse método, a gente pode dizer que é constante. Tubarões voadores! Sua caixa craniana esculpida num único pedaço cartilaginoso forma uma estrutura poderosamente sólida.